E aí, apostadores da Loteca, bora buscar esse 1038 aqui, agora acumulado, hein? Vamos lá. Jogo 1, Palmeiras e São Bernardo. Quartas de final do Paulistão em jogo único. Palmeiras vem com a melhor campanha, 12 jogos, 8 vitórias, 4 empates. Em casa são 4 vitórias e 2 empates. Está invicto no Paulistão. São Bernardo, segunda melhor campanha, 12 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Foi o destaque, a surpresa do Paulistão. Fora de casa foram 5 vitórias e 1 derrota. Placar do jogo, 2-1 para o Palmeiras, jogando fácil, tranquilo. Vai ser um jogo bonito de se ver. São Bernardo é um ótimo time, tá? Mas não acredito que tem time para vencer o Palmeiras não no campo do Palmeiras. Jogo 2, Itabuna e Bahia. Semifinal do Campeonato Baiano, tá? O Itabuna chegou como quarto colocado, 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Em casa foram 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Pega o Bahia, foi primeiro colocado, 9 jogos, 7 vitórias, 2 derrotas. Fora de casa foram 3 vitórias e 1 derrota. Semifinal em 2 jogos, ida e volta. Lembrando que na última rodada eles se enfrentaram em Itabuna e foi 4-0 para o Itabuna. Placar do jogo, 1-1 ou 2-1 para o Bahia, tá? Eu acho que ali o Bahia andou poupando jogadores, tá? Eu acho que aqui vai com tudo. Mas eu vou de duplo fixo aqui, tá? Vou de empate e Bahia. Jogo 3, Iguatu e Ceará. Jogo de ida, semifinal do Campeonato Cearense. Tá? O Iguatu chegou como segundo do Grupo A. Em 5 jogos foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando em casa 2 jogos, 2 vitórias. Nas quartas de final, venceu 2 vezes o Atlético Cearense e fez 13 gols no Campeonato Cearense. O Ceará foi o primeiro do Grupo A, 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Fora de casa foi 2 jogos, 1 vitória e 1 empate. É bem melhor que o Iguatu. Placar do jogo aqui, 1-1 ou 2-1 para o Ceará. Estou indo de duplo fixo também. Empate e Ceará, coluna 2. Jogo 4, Internacional e Esportivo, última rodada do Gauchão. O Inter tem que vencer para fugir do Grêmio na semifinal. Tem 10 jogos, 4 vitórias, 5 vitórias, 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Essa derrota foi para o Grêmio no último jogo, tá? Em casa são 3 vitórias e 2 empates. Pega o Esportivo. Se vencer, e só se vencer, pode fugir do rebaixamento. Mas em 10 jogos, o Esportivo tem 1 vitória, 3 empates, 6 derrotas. Em 10 jogos. Fora de casa foi 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Placar do jogo, Inter jogando bem, fácil jogar como jogou contra o Grêmio, poderia até ter ganhado o jogo. 2-0 ou 3-0 para o Internacional. Jogo 5, outro jogo do Gauchão, Juventude Brasil. Juventude é o 5º colocado. E vai ficar de fora da semifinal. Já está de fora, tá? São 10 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Jogando em casa foram 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Brasil de Pelotas é o 6º colocado. Também já está fora das semifinais, são 10 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Fora de casa foi 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Tá? Acho o Juventude um pouquinho melhor que o Brasil de Pelotas, tá? Mas são times de poucos gols. Estou vendo aqui o placarzinho de 1-0 para o Juventude ou 1-1 esse jogo aqui. Jogo 6, Ipiranga e Grêmio. Outro jogo do Gauchão aqui. O Ipiranga é o 3º colocado. Se vencer, foge do Grêmio e pega o Inter. Quer dizer, não tem muita escapatória não. Em 10 jogos são 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Em casa são 3 vitórias e 1 empate. Pega o Grêmio, primeiro colocado, já está classificado. O Renato deve poupar quase todo o elenco. Tá? Em 10 jogos são 9 vitórias, 1 empate. Fora de casa foram 4 vitórias e 1 empate. Como o Renato vai poupar esse elenco todo aqui, tá?
Não vejo aqui o Ipiranga vencendo o Grêmio de jeito nenhum, seria uma baita de uma zebra, mas não descarto empatezinho aqui não. Então eu estou indo de 1-1 ou 1-2. Vitória do Grêmio por 2-1, tá? Então aqui eu estou indo de um duplo desdobrado, 8 cartõezinhos de empate, 8 no Grêmio. Mas acredito mais no Grêmio ainda, tá? Jogo 9. Jogo 9 não, desculpem, pessoal. Jogo 7, Avaí e Criciúma. Última rodada do Catarinense, o Avaí é o terceiro colocado, já está classificado, 10 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. Em casa são 3 vitórias e 1 empate. Pega aí o Criciúma, quinto colocado, também já está classificado, 9 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Fora de casa foram 2 vitórias e 3 empates. Tá, um joguinho de 2 times já classificados. Bom, vamos jogar ali para tentar melhorar a classificação e tentar pegar um time mais fraco na próxima rodada, tá bom? Mas vejo aqui o Avaí um pouquinho melhor, placar de 1-0 para o Avaí ou um empatezinho em 1-1. Jogo 8, outro joguinho do Catarinense aqui. Brusque, quarto colocado, com vaga já nas quartas, 10 jogos, 3 vitórias, 7 empates, está invicto, tá, no campeonato. Em casa foram 2 vitórias e 3 empates. Pega o Figueirense, sétimo colocado, para não depender de ninguém para se classificar, só garante a vaga nas quartas de finais se vencer o jogo. Senão vai ter que depender dos outros ali. Em 10 jogos, são 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Fora de casa, ainda não venceu, empatou 1 e perdeu 3. Gosto muito do time do Brusque, tá? Acho bem melhor que o Figueirense aqui. Tô indo seco no Brusque, viu? Placarzinho do jogo, 1-0 ou 2-1 pro Brusque. Jogo 9, Cruzeiro e América. Primeiro jogo da semifinal, o Cruzeiro foi o primeiro do grupo C, 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Em casa foram 3 empates e 1 derrota. O América, primeiro do grupo B, 8 jogos, 5 vitórias, 3 empates, invicto do Campeonato Mineiro. Fora de casa foi 1 vitória e 3 empates. Na terceira rodada, em 3 de fevereiro, o América venceu o Cruzeiro por 1-0. Tá? Placar desse jogo aqui, eu gosto muito do América. Vi o último jogo do Cruzeiro, doeu o coração, viu? Muito feio o jogo do time do Cruzeiro. Placar do jogo, 0-0 ou 1-0 para o América. Jogo 10, Sport e Santa Cruz. O Sport é o primeiro colocado, 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates. Em casa são 5 vitórias em 5 jogos. Muito bom o Sport jogando em casa. Pega o Santa Cruz, sétimo colocado, 8 jogos, 2 vitórias, 6 empates. Fora de casa tem 1 vitória e 3 empates. Ainda não perdeu fora de casa o Santa Cruz e o Sport ainda não perdeu também. O Sport é bem melhor, tá? Mas o Santa Cruz é um time bem retranqueiro. Então aqui eu tô indo aqui de placarzinho do jogo. 1-0 para o Sport, 2-0 para o Sport ou até 1-1 nesse jogo aqui. São times de poucos gols. Tô indo num duplo desdobrado aqui, coluna 1 e coluna do meio, tá? Jogo 11, Curitiba e Cascavel. Jogo de volta das quartas de final. O Curitiba se classificou em terceiro, 11 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Em casa, o Curitiba ainda não perdeu, foram 4 vitórias e 2 empates. O Cascavel chegou em sexto, em 11 jogos foram 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Fora de casa foi 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Na primeira fase, em Cascavel, o jogo foi 0-0. No primeiro jogo de ida foi 3-1 para o Cascavel. Tá? São 2 times de poucos gols. Agora o Coritiba tem que jogar, não sei se ele andou poupando alguém ou estava alguém machucado. Eu acho aqui que um placarzinho de 0-0, 1-0 para o Coritiba ou 1-1, tá? Mas eu vejo aqui que o Coritiba melhor, mas não vai levar essa classificação não. Acho que aqueles 3-1 do Cascavel no primeiro jogo, o Coritiba eu acho que não devolve não. Jogo 12, o Atlético e Atlético Mineiro. Esse é o outro jogo da semifinal mineira, no primeiro jogo da semifinal. O Atlético foi o segundo melhor colocado nas 3 chaves, por isso está aí classificado para as semifinais.
Em 8 jogos foram 4 vitórias, 3 empates e uma derrota. Ótima campanha. Em casa ainda não perdeu, 3 vitórias e um empate, mas pega o Galo, né? O Atlético Mineiro foi o primeiro do grupo A. Por estarem no mesmo grupo, não teve esse jogo aqui na primeira fase. O Atlético Mineiro está invicto, 8 jogos são 6 vitórias, 2 empates. Fora de casa, o Atlético Mineiro tem 3 vitórias e um empate, também não perdeu. Mas aqui o Galo fez 15 gols e sofreu só 5, né? Fez gol em todos os jogos. Placarzinho do jogo aqui, como o Atlético é um time bom, gosta de fazer gol, eu acho que o empatezinho aqui, 1-1 ou 2-1 para o Galo. Tá, então aqui eu estou indo de um duplo desdobrado também, empate Atlético Mineiro. Jogo 13, Corinthians e Ituano. Jogo único das quartas de final do Paulistão. Corinthians foi o primeiro do grupo C. 12 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Em casa, 5 vitórias e um empate. Fez 19 gols. Pega o Ituano, que foi o segundo no mesmo grupo. Em 12 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Fora de casa foi só uma vitória, 2 empates, 3 derrotas. Fez 11 gols, só que levou 18 gols. Acho que o Corinthians ganha esse jogo, mas o Corinthians tem um pequeno defeito. Toma gol em quase tudo que é jogo, tá? Não sei por que até hoje. Então aqui eu acho que aqui o Corinthians ganha aqui por 2-1 ou 3-1, resolve o jogo. Tô indo seco no Corinthians aqui. Jogo 14, Bragantino e Botafogo. O Botafogo, o Bragantino aqui, jogo único também das quartas. O Bragantino, primeiro colocado do grupo A, estava na chave do Santos, que ficou de fora. O Bragantino tem 12 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Em casa foram 4 vitórias, 1 empate e uma derrota. Pega o Botafogo, segundo colocado nesse grupo, deixando o Santos de fora. 12 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Fora de casa foram 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Nos gols aqui o Botafogo fez 14, mas levou 17. Tá? Acho aqui o Bragantino um pouquinho melhor, tá? Mas acredito aqui um joguinho de empate, 0-0 ou 1-1. Estou indo seco nesse jogo aqui com dor no coração. Então vamos lá. Jogo 1, Palmeiras e Santos, estou indo no Palmeiras seco. Jogo 2, Itabuna e Bahia, estou indo num duplo fixo aqui, empate e Bahia. Jogo 3, Iguatu e Ceará, estou indo outro duplo fixo aqui, empate e Ceará. Jogo 4, Inter Esportivo, seco no Inter. Jogo 5, Juventude e Brasil. Favorito aqui é o empate, mas estou garantindo aqui 8 cartõezinhos no Juventude, coluna 1 e coluna do meio. Jogo 6, Ipiranga e Grêmio. Grêmio só por ir com os reservas. Aqui eu estou mais no empatezinho aqui, mas vou no Grêmio também, um duplo desdobrado. Jogo 7, Avaí e Criciúma. Avaí um pouquinho melhor, estou indo de coluna 1 e coluna do meio desdobrado. Jogo 8, Brusque e Figueirense. Acho que o Brusque muito bom, jogando em casa, eu vou Brusque seco. Jogo 9, Cruzeiro e América. Acho o América melhor. O Cruzeiro jogou muito mal o último jogo, doeu minha vista. Estou indo de América e empate, desdobrados. Jogo 11, Sport e Santa Cruz. Estou indo de desdobrado aqui, coluna 1 e coluna do meio. Jogo 11, Coritiba e Cascavel. Outro desdobrado aqui, coluna 1 e coluna do meio. Jogo 12, Atlético e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro favorito, mas o Atlético é um time muito fechado. Estou indo de empate Atlético Mineiro desdobrado. Jogo 13, Corinthians e Ituano. Corinthians em casa é muito forte, acho que ganha esse jogo aqui. Estou indo seco no Corinthians. Jogo 14, Bragantino e Botafogo. Acredito num empatezinho aqui, mas o Bragantino pode estragar minha festa no final. Tá bom? Esse aí é meu jogo. Boa sorte para todo mundo. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Vamos apostar, fazer uma fezinha e ganhar esse acumulado aqui.